Nossa, que produto legal! Mas é tão leve. Ah, é de plástico. Deve ser uma porcaria. Será mesmo? Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo da série Plásticos para Leigos. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma característica muito interessante dos materiais e das peças obtidas com os materiais plásticos, que é o seu baixo peso. Se você quiser desmistificar muitos conceitos a respeito de plásticos leves, peças leves que não são duráveis, são frágeis, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo muito interessante a esse respeito. Mas antes de entrar nesse conteúdo, alguns recados muito importantes. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, e quer conhecer mais a respeito dos materiais plásticos, das suas características, processos de fabricação, de forma a poder desmistificar conceitos e passar a utilizar as peças plásticas de forma mais eficiente e mais sustentável, garante agora a sua inscrição clicando no botão que está aqui embaixo desse vídeo e você vai passar a receber conteúdo regularmente para expandir o seu conhecimento e desmistificar muitos conceitos a respeito dos materiais plásticos. Ativa o sininho para ser avisada sempre que um novo vídeo sair e, muito importante, deixa a sua curtida para esse vídeo ganhar relevância e ser entregue para cada vez mais pessoas e compartilha com a maior quantidade possível de pessoas da sua lista de contatos, os seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, de forma que a gente possa atingir um número cada vez maior de pessoas com conhecimento que vai fazer com que o uso de peças plásticas seja mais eficiente e mais sustentável para todo mundo, tá certo? Bom, quem nunca passou pela situação que eu exemplifiquei lá no comecinho desse vídeo, de pegar uma peça nas mãos e estranhar o fato dela ser muito leve e achar que pelo fato dela ser feita de plástico e ser muito leve, ela tem um sinônimo, ela é um sinônimo de uma peça mais frágil, que não resiste a esforços e que principalmente não vai ter a durabilidade esperada. Aposto que muitos de nós já passaram pelo menos uma vez na vida por essa situação. E, de fato, os materiais plásticos, pelo fato de serem leves, acabam sendo vítimas de um preconceito da nossa parte, pelo fato da gente relacionar baixo peso com baixa qualidade, baixa durabilidade. Agora, existe uma outra desvantagem muito importante que você precisa conhecer a respeito do baixo peso dos materiais plásticos. Materiais plásticos, por serem muito leves, quando são descartados de forma inadequada no meio ambiente, são facilmente carregados pelo vento e, quando atingem cursos d'água, tendem a boiar e são carregados então para o oceano e formam aquelas imensas ilhas de lixo plástico que a gente está acostumado a ver toda hora na mídia, tá? Agora, para eliminar esse problema do descarte inadequado dos materiais, eu tenho o meu primeiro vídeo da série para leigos, que eu deixo o link aqui em cima para você, onde eu vou trazer um monte de informações importantes a respeito de como utilizar e principalmente descartar esses materiais de forma correta, aumentando a eficiência e fazendo com que eles sejam, sim, materiais muito amigos do meio ambiente. Então não perde tempo, assim que acabar esse vídeo, já vai lá e assiste o meu primeiro vídeo da série para leigos, tá certo? Muito bem, vamos falar um pouco a respeito desse mito de peças plásticas estarem relacionadas com baixa resistência e baixa durabilidade. Para me ajudar a eliminar esse preconceito da sua vida, eu vou compartilhar uma informação muito importante com você agora. Dá uma olhada nessa apresentação que você vai poder baixar se quiser, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tá? Eu vou mostrar para você um gráfico que mostra a resistência específica do material. O que é isso? De forma muito simplificada, é como se eu pegasse a resistência de um material e dividisse pela densidade. Isso significa que um material muito resistente, mas muito pesado, vai ter um índice muito pequenininho. E um material que é bastante resistente, mas leve, vai ter um índice bastante grande. Vamos comparar então os materiais plásticos, né, os polímeros, com alguns metais que são tipicamente utilizados na indústria de construção. Bom, se a gente pegar, por exemplo, o zinco, é um material que tem alguma resistência mecânica, mas é bastante pesado. E quando eu divido, então, a resistência mecânica desse material pelo peso, eu tenho aqui um índice relativamente baixo.
Quando eu pego o aço, que é um material dos mais utilizados na indústria de construção em geral, tanto na indústria de construção civil quanto na indústria de construção de bens de consumo, indústria automotiva, o aço é um dos materiais mais utilizados. E tudo que ele tem de resistente, ele tem de pesado. Isso faz com que o índice de resistência específica do material seja relativamente baixo também. Ele é muito resistente, porém muito pesado. Quando eu comparo com o alumínio, que já é um material de alta resistência, porém bastante leve, eu tenho quase o dobro nesse índice comparado com o aço. Não é à toa que o alumínio substitui o aço em muitas aplicações automotivas, em muitas aplicações aeronáuticas, porque é um material leve e muito resistente. O mesmo acontece com o magnésio, um outro tipo de metal muito utilizado nas famosas ligas leves, né? Quem nunca viu aquelas ligas leves para rodas automotivas? Por quê? Porque é um material muito resistente mecanicamente, mas ao mesmo tempo muito leve, sempre comparado com o aço. Agora, quando a gente coloca os polímeros nessa mesma base de comparação, a gente pode ter materiais que têm um índice que chega a ser mais de 3 vezes maior do que o aço. É muita coisa, ou seja, materiais extremamente resistentes e ao mesmo tempo extremamente leves. Isso faz com que, quando a gente utiliza esses materiais da forma correta, nós possamos obter peças com a mesma resistência mecânica do alumínio, por exemplo, porém 40% mais leves. É óbvio que essa não é uma tarefa das mais triviais, existe todo um trabalho de engenharia, de projeto dessas peças, e é por isso que eu tenho aqui o meu canal, onde nos vídeos técnicos eu compartilho informações que vão ajudar os engenheiros, projetistas e profissionais da indústria a realmente criar peças de alta resistência e alta eficiência, mas é um grande potencial. E isso significa que não necessariamente peças plásticas vão ser menos resistentes e menos duráveis pelo fato de serem mais leves do que as peças tradicionalmente feitas em outros materiais. Muito pelo contrário, quando a gente aplica a técnica, quando a gente aplica a engenharia de forma eficiente, nós podemos ter peças tão resistentes quanto ou mais resistentes e muito mais leves. Agora, por que isso é uma grande vantagem? Por que utilizar materiais plásticos na indústria? E esse é um dos grandes motivos pelos quais os materiais plásticos são, sim, utilizados em grandes volumes pela indústria. Por que isso é tão interessante? Por que a indústria persegue o uso de materiais plásticos pelo fato exatamente de serem mais leves? Eu vou mostrar um dado muito importante para você relacionado com a indústria automotiva. Para cada 10% de redução do peso automotivo, então se eu pegar um carro e reduzir o peso desse carro em 10%, eu consigo melhorar a eficiência do consumo de combustível de 5 a 6%. Isso significa que o mesmo carro vai consumir 5, 6% menos combustível. Isso é dinheiro no seu bolso e, principalmente, menos emissão de gases poluentes na atmosfera. Só por esse motivo já seria muito interessante passar a utilizar os materiais plásticos. Mas tem um outro dado muito interessante. Ainda falando na indústria automotiva, quando a gente fala de emissões de gases poluentes, de gases baseados em carbono, a redução nessa emissão é muito mais eficiente no longo prazo do que, por exemplo, o uso de carros elétricos. Olha só que dado interessante e que normalmente a gente não vê na mídia tradicional. Reduzir o peso de um carro de motor de combustão interna no longo prazo, com a matriz energética que nós temos hoje, é mais eficiente do que simplesmente trocar o carro de combustão interna por um carro elétrico. Tá? E eu deixo o link para os artigos científicos que trazem as medições e comprovam todos esses números que eu estou mostrando para você agora aqui embaixo, para você depois poder pesquisar e comprovar todas essas informações. Tá? Então, do ponto de vista de sustentabilidade, isso é muito interessante. Ou seja, eu vou ter peças tão resistentes quanto, 40% mais leves no potencial e que vão me contribuir de forma decisiva para controle de poluição no meio ambiente. Aí você pode se perguntar, ok, Ricardo, legal, você está falando aí de peças automotivas, mas e uma peça que eu uso no meu dia a dia, né? Uma peça de utensílio doméstico, um eletrodoméstico com carcaça feita em plástico, um brinquedo, um produto de uso geral, enfim, uma garrafinha plástica em substituição a uma garrafinha de vidro. Qual que é a grande vantagem de eu ter um material plástico nessas aplicações
só pelo fato dele ser mais leve? Bom, a gente já viu que ele pode até ser mais resistente mecanicamente, ter uma durabilidade tão boa quanto ou até superior. Isso por si só já pode constituir uma vantagem. Mas lembre que esse produto que você utiliza no seu dia a dia precisou ser transportado da fabricação até uma loja e da loja até a sua casa por um veículo. E esse transporte, quanto mais peso carrega, mais poluição emite. O fato desses produtos serem mais leves contribui com esse consumo de combustível que a gente falou aqui agora há pouco e com a emissão dos gases poluentes que a gente também falou aqui agora há pouco. Então, o fato de você ter peças do seu dia a dia mais leves também contribui para a emissão de gases poluentes no dia a dia, além de você poder ter uma peça que é super resistente. Imagina essa mesma peça feita de porcelana. Quando ela cai no chão, ela vai se quebrar de forma muito fácil, muito frágil, e isso reduz a durabilidade da peça. Já uma peça plástica pode cair no chão, que sem dúvida nenhuma vai ter uma resistência superior e vai poder durar muito mais. Com tudo isso, a gente mostra que uma peça plástica, pelo fato de ser leve, além de contribuir muito positivamente com o meio ambiente, pode sim trazer para você uma durabilidade e uma resistência muito superiores quando a gente aplica a técnica, o conhecimento e a engenharia na construção dessas peças. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu conto com a sua curtida e com o seu compartilhamento para a gente disseminar esse conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas. Se inscreve aqui no canal também e um bom proveito com todo esse conteúdo técnico. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!